Olha, para esse ponto que eu falei, assim, vou repetir, mas para sempre não é. E eterno você também não é. A única forma de você continuar é você ser importante. E ser importante, a palavra já diz, é que alguém importe você para ele. E por caso pro draw. Entendeu? E para isso acontecer, você tem que ser ativo, tem que estar buscando desenvolvê-los, fazer o seu melhor. Tá entendendo? E que as pessoas lhe recordem. Recorde que vem de corda, de coração. Tem que passar pelo coração. Vai começar? Não, mas fala 1, 2, 3 e já, que eu... 1, 2, 3 e já. Meu nome é Yuri Sobel, hoje eu tenho 27 anos. Meu nome é Cidia Rayuti, eu sou comerciante, né? Trabalho nesse ramo de varejo. Eu sou o Mauro Schwartz. Atualmente eu estou trabalhando na fábrica da Jeep, em Goiânia, na área de compras. Eu sou formado em Relações Internacionais. Meu nome é Rosiane Tashlitsky, eu tenho 62 anos. Sou Max Luterman, arquiteto. Eu trabalho como operador de turismo aventura, uma canote de luxo, digamos assim. Jader Tashlitsky. Meu nome é Marcelo Kosminski, eu sou engenheiro agrônomo, paisagista. Trabalho com a empresa de fornecimento de refeições e sou coordenador de comunicação da Federação Israelita de Pernambuco. Trabalhei durante alguns anos no Colégio Israelita como diretor e professor. Tive a oportunidade de ensinar a uma boa geração que hoje está como o pessoal mais velho do Ihud Abonim Dró. E Ihud Abonim, eu estou me lembrando da minha época. Explicando que na época a gente não chamava Dror, né? Assim, soa um pouco estranho para mim, porque na nossa época era Ihud Abonim. Eu entrei no Dror, que era Ihud naquela época, quando eu tinha 10 anos, faz tempo, e fiquei até os 21, quando eu fiz Aliá. Eu entrei no Abonim Dró com 9 para 10 anos, e aí eu fiz toda a carreira acadêmica não formal do Abonim Dró. Participei do Dror desde pequeno, desde Sofé até Boguer. Praticamente eu acho que me botaram para fora, porque depois do Shnato eu ainda fiquei vários anos no Dror. Então, desde muito pequenininha, as pessoas me levavam para lá, quando eu ainda nem podia ser Hanirá. No começo era Shomer e depois Dror, e eu desde pequena ia lá. Então, entrar no draw para mim foi uma consequência natural. Na hora que era para eu ir, eu já estava lá dentro, porque cresci ouvindo sobre o draw. Então, foi muito natural. Eu entrei naturalmente no ar de uma forma assim, quase que por osmose, né? Tá na idade, entra. E a felicidade de poder entrar, né? Porque chegar na idade, todo mundo queria entrar no draw, né? Na época do Ihud Abonim. Até 1966, nós tínhamos aqui em Recife dois movimentos, o Hashomer Hatzair e o Ihud Abonim. O Hashomer Hatzair, ele realmente, digamos, foi fechado em 66. No final de 66 também o Ihud Abonim estava numa situação também bem precária, quando em 67 eu fui para Israel para fazer o Mahon LeMadrechei Hutz Laaretz. Depois, quando o Dror e o Shomer e todos os movimentos juvenis acabaram, né, nos primeiros anos da ditadura já não tinha nada, eu não sei exatamente quando acabou, mas o fato é que em 67 Max Luterman saiu daqui para fazer Mahon, e quando ele voltou, em 68, ele começou a reunir pessoas. A gente tinha na época 16, 17 anos, 15, por aí, para refundar o SNIF Recife. Quando eu voltei em 68, então não existia nenhum nem outro movimento, nem a Shomer Hatzair, nem Ihud Abonim. Então, juntamos vários Haverim, entre eles a Rosiane, o Izinho, o Mário, o Jônio, etc., Evânia. E começamos a trabalhar para reerguer, para reestruturar, para restaurar o Ihud Abonim. Então teve esse recomeço em 68. Isso foi feito em 15 de novembro de 68, numa grande messibá, no centro israelita, que na época era na Rua da Glória.
Quando a gente volta depois de uma experiência de um ano em Israel, juntamente com outras pessoas de outros lugares, não somente aqui do Brasil, mas de outros países, a gente volta com bastante força. E naquela época, 67, foi um ano muito forte para o judaísmo por causa da Guerra dos 6 Dias. Na Guerra dos 6 Dias, a chamada também Guerra da Vitória, então nós tínhamos realmente força moral, política, até religiosa também, para fazer o que a gente queria. Então essa força, né, a força de vontade, essa força realmente espiritual que a gente tinha, a gente colocou em prática e conseguimos realmente fazer essa restauração do movimento aqui em Recife. 68 foi o ano do AI-5. Eu tenho muitas lembranças da gente queimando livros, porque não podia ter. Eu me lembro muito da gente viajar para São Paulo, para uma Mahané, ou para uma Veidá, ou uma reunião de Anagartzit, e voltar com torniote dentro da mala e roupa na bagagem de mão, porque a gente sabia que a bagagem de mão era revistada, mas as malas não. Depois de um certo tempo, quando a gente já não é tão pequeno na Atenoir, a gente começa a absorver os valores do movimento, né? Então a gente tinha uma identidade muito grande. A gente se sentia realmente revolucionários em todos os sentidos. Acho que foi nessa época que a gente teve eleições e eu fui a primeira masquirar mulher do Brasil. Não tinha, estava tudo na mão dos homens. A gente ia para a reunião da Anagartzit, que fosse praticamente só tinha homem. Depois teve Bluma no Rio, que foi masquirar também, mas tinha essa coisa também que a gente olhava, essa coisa de que igualdade é igualdade. Dentro da Atenoir a gente não podia ter só homem ocupando cargos e decidindo as coisas, não é? A gente vivia numa época na Boa Vista em que a maior parte da comunidade ainda vivia na Boa Vista e todas as instituições ficavam ali, muito perto uma da outra. A Atenoir, o colégio, o clube, o centro israelita, a própria sinagoga, era tudo muito pertinho, dava para ir a pé de um lugar para o outro. Então, o ciclo de amizades era muito relacionado, principalmente porque naquela época a gente ainda estava no colégio e todo mundo estudava no colégio israelita, né? Nós todos éramos de lá. Então, a gente vivia muito junto, muito próximo, no colégio, no DROR, nas saídas, na vida social, era uma coisa só. Isso era muito ligado. Claro que depois que você entrou na faculdade, cada um meio que segue o seu caminho, já não é tão assim. Mas meus amigos de Shirvá, e olhe que naquele tempo a gente não tinha telefone fácil, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha Face, não tinha internet. Então as comunicações eram por carta, telegrama era o máximo. O tempo da modernidade tecnológica fez a gente se reaproximar dos amigos que a gente tinha, não é feito vocês. Porque na época da gente, quando terminava a Mahané Central, a briga era quem recebia mais cartas, né? E hoje ninguém sabe nem quase o que é carta. Hoje está tudo instantâneo e automaticamente ligado, acho que desde antes, né, de ir para a Mahané Central. É tão engraçado, a gente tem um grupo no WhatsApp que é Shnat 91. E todos os dias, para você ver como todos os dias a gente se fala. E todos os dias, às 6h10 da manhã, tem um cara que mora no interior de São Paulo, que fez Shnat com a gente, que todo dia ele faz Boker Tov, galera. Mas ainda assim, até hoje, eu não sei se eu já contei aqui a você, mas essa camisa que eu estou usando foi feita para comemorar 40 anos do Shnat da gente. E quando terminou a época de Shnat, a gente perdeu praticamente o vínculo. Eu perdi o vínculo com a maioria dos Haverim da minha Shirvá. E eu fui resgatar essa amizade já depois de quase mais de 20 anos, já por conta disso. A era da tecnologia fez a gente se reencontrar. E eu tenho grandes amigos, eu encontro eventualmente alguns em São Paulo, Curitiba. E é engraçado que a gente se encontra depois de tantos anos e parece que a sensação é que o tempo não passou e que a gente continua sendo amigo de tão pouco tempo e que a relação é tão forte que a gente não tem outros amigos que essa relação seja tão intensa, é como irmãos. Então, assim, as lembranças, a vivência, a experiência, as brincadeiras, as sacanagens. Então, assim, é como se tivesse tudo muito vivo. Eu estive em Curitiba há algum tempo atrás
E a gente saiu de noite para passear e parecia que um monte de menino, todo mundo com 50 anos já, ou quase 50, assim, fazendo coisas de menino de 18, 19 anos, na brincadeira assim, mas parece que o tempo não passou. E a gente volta à idade da infância por conta da Tnuá. E essas amizades ficaram para sempre, né? A gente, quando fez 20 anos de SNAT, a gente fez um encontro em São Paulo. A gente até brincou, eram 20 anos e a gente juntou 20 pessoas. E eu fui. E foi muito legal, a gente levou foto do SNAT, não sei o quê, foi muito legal. Eu digo, isso é muito forte. E pelo Facebook, 40 anos depois, a gente se reencontrou. Inclusive, agora recentemente, a gente teve um encontro da minha Shirvá em Paraty, que fez 35 anos do nosso SNAT. Então, algumas pessoas eu ainda via de vez em quando, em viagem, algum tipo de contato, outras eu não via, desde a época do SNAT, a gente se reencontrou agora. E a gente percebeu muito que é como se não tivesse interrompido essa ligação, porque todo mundo se sentiu muita vontade, muito ligado. A gente combinou se encontrar em São Paulo e fomos 11 dos 18. Veio gente de Israel, veio gente do Panamá, veio gente de todos os estados do Brasil e foi um reencontro assim. Pense numa emoção, quanto você pensar é pouco. Parecia que a gente tinha dormido ontem no Heder, todo mundo junto, no mesmo lugar, e faziam 40 anos. Era uma vivência muito aberta, informal, de brincadeira, de amizade, relações de convívio, de jogos, coisa que, assim, que a gente não tinha fora daquele marco, né? Era uma época que ninguém tinha casa de praia, casa de campo, não tinha as opções tão grandes para ter o que fazer e, naturalmente, a gente ia para Tnuá porque era o que tinha para fazer no sábado à tarde e aquilo era muito bom, né? Estar com os amigos da escola, sentar em sala de aula, sentado, estudando, né? Devia ser melhor do que ir para a praia no sábado à tarde, porque eu ia para Tnuá e não para a praia. Então, devia haver uma competição entre praia e Tnuá, entre surf e Tnuá, alguma coisa desse gênero, onde a Tnuá ganhava nos sábados, mas não ganhava nos domingos. A princípio, eu acho que o que move eles hoje é brincar, encontrar. Mãe, eu mandava biquíni. Aí ela fala, mãe, no draw a gente não toma banho de biquíni, é de roupa. Não precisa mandar mais biquíni, eu mandava no começo. Ela disse, o legal do draw é que a gente toma banho de roupa. Então, é uma coisa que marca. Então, acho que hoje, na idade dos meus ainda pequenos, o bom é se encontrar os amigos, né, as pacá, isso é que é a farra. E eles não querem faltar nenhum draw. Ah, a gente quer ir para algum lugar no final de semana, não, porque vai faltar o draw. Né? E eu acho isso maravilhoso. Eu digo, eu vou contar algumas histórias pessoais minhas, porque acho que ajudam a ilustrar. Como a Tnuá sempre foi muito importante para mim, uma vez ligaram de uma marrané local que Ariel, acho que era Sofegimel, não me lembro, acho que devia ter 11, 12 anos, que Ariel estava com 40 graus de febre. E a gente foi buscar ele em Gravatá e trouxe para casa. Né? Um dia eu estava numa marrané, eu era o Rosh da marrané, acho que eu era o Rosh da marrané, e a minha irmã Susana, que tem um ano a menos, era madrichá, e se eu não me engano Miriam era uma das Hanichot. E um dia num jogo escáutico, ainda chama jogo escáutico? Ah, que bom. Um dia num jogo escáutico de noite, 11 horas da noite, Jaiminho Hayut foi mordido por uma cobra. Você conhece esse evento? Então nós colocamos Jaiminho no carro, batemos 2 vezes no caminho, nos barrancos, nas canas, etc. Chegamos na restauração e levamos Jaiminho para tomar soro antiofídico, etc. Apareceu o pai dele, Germano Hayut. Nós estávamos prontos para levar a bronca do século. Tivemos todo o apoio dele. 2 dias ou 3 dias depois, acho que 2 dias depois, Jaiminho estava pronto, pelas mãos de Germano, para voltar para Mahané. No outro dia ele amanheceu bom. Aí eu me virei para ele e disse, você quer voltar para Mahané? Veja, ele tinha tido 40 graus de febre, eu tinha ido buscar. E aí, conversando com o Bia em casa, ele disse que queria. Eu fui, naturalmente, levei ele de volta para Mahané. Quer dizer, nem pensei 2 vezes do perigo ou do risco, porque para mim aquilo era muito importante que ele tivesse e vivenciasse aquele episódio. Quando o pessoal fala aquela frase que assim, você sai da Tnuá não sai de você, é a pura verdade. É muito verdade isso, assim, principalmente para aqueles que foram muito ativos e muito intensos no movimento. É parte da formação, inclusive, eu diria, da formação de caráter, da formação de princípios, da formação ética e moral.
Quem disser diferente está dizendo uma besteira. Porque na idade que a gente entra numa criança, que é toda a formação, a adolescência, onde essas coisas vão se solidificando, se firmando, você não tem como negar isso. Ninguém passa impune por um movimento desse. E isso não pode acabar nunca, porque isso dá a gente, além de tudo, uma força enorme na identidade judaica. Ninguém passava pelo DRO sem ser afetado profundamente por isso, pelo Ehud, né? Porque a gente aprendia muito lá, a gente amadurecia mais cedo, a gente lia muito, estudava, tinha a preocupação, a consciência assim, de que estava educando outras pessoas. Até no dia a dia, você vê, pô, você está num certo nível de empresa, você tem que falar com alguém mais alto, e alguns têm receio. Não, você não tem receio. Você com 15 anos conversou com o pai para convidar para uma marramé, que vai levar num ônibus baixo nível, que vai atolar. Teu filho vai ter que andar 2 km com a mala. Vai passar 1 milhão de gente olhando para o teu filho. Aí vai ter a marrané, gritaria. Todos os vizinhos querem saber o que a gente está fazendo. Aí tu faz simulação de exército, andando todo sujo e de lama ao redor, para no último dia ter um bando de gente de preto soltando fogos e acordando toda a comunidade às 3 da manhã para fazer um jogo, para roubar uma bandeira que dura 20 minutos. E eu acho que isso é uma coisa que me marcou muito e que me ajuda na minha vida de trabalho, né? Eu sempre digo, eu sempre lido com gente. Eu acho que essa experiência de lidar com gente foi da minha experiência de Adrahá, de ter sido Madrihá. Você vê, são mínimos detalhes, um jogo tem todo sentido. Você acabar uma marrané com a criança, assim, o Rani, saindo com a bandeira, saindo quem venceu, faz toda a diferença. São mínimos detalhes, entendeu? E aí você pensa em por quê? Porque acaba no ápice, uma peolá acaba no ápice, aquele desejo de ter mais. É tanta coisa, tanta coisa que passa na cabeça que no dia a dia você vai sempre lembrando de alguma coisa. Olha, uma palavra, eu vou definir com uma palavra. Eu acho que definir o Ehud Abonim, o Abonim Dror, em uma palavra só, para mim hoje eu traduziria em... Acreditar nas crianças e nos jovens. Eu ia dizer uma, mas vou dizer duas. Uma é prazer e a segunda é saudade.